Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Você ainda não construiu na Europa porque ainda está pensando como consumidor. Bom dia! Café com Negócios Globais, diretamente da Europa. São 7h45 da manhã e hoje, terça-feira, vou te falar de uma coisa que pode doer. Pode doer sim, mas se você entender, pode literalmente mudar o teu nível financeiro aqui fora. Papel e caneta na mão, anota o que a Jaque vai falar, porque você vai descobrir coisas bem interessantes agora. Porque não é sobre quanto você ganha em euro, é sobre como você pensa sobre o dinheiro, o que você entende de dinheiro, o que você faz com o dinheiro. A maioria dos brasileiros, quando chega na Europa, pensa assim: pensa. Se você pensou, anota aí nos comentários que você pensou igualzinho a Jaque, porque a Jaque pensou também. Agora minha vida vai mudar, porque aqui eu vou ganhar em euro. Você pensou. E sim, você vai ganhar mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Porque tem gente ganhando 1.800 euros, 2.000 euros, 2.500 euros e continua quebrado. Me explica aí. E ao mesmo tempo, tem gente com o mesmo valor construindo patrimônio. Qual é a diferença? A diferença não é o salário, a diferença é a mentalidade, tá? A maioria de pessoas que vieram de países em desenvolvimento foi treinado a ser consumidor. E isso não é culpa sua, tá, gente? Fique em paz. É culpa do sistema. Então, países em desenvolvimento, eles realmente programam a gente para que a gente seja consumidor, porque isso faz gerar economia, tá? Então, desde pequeno, você aprendeu basicamente assim: trabalhar para ganhar dinheiro, no caso eu trabalhar e ser funcionário público, para você poder comprar o que quer, ou melhor, parcelar o que, parcelar o que você não pode pagar. E repetir o ciclo. Gente, o primeiro choque que eu levei quando eu cheguei na Europa, principalmente aqui na Bélgica, não existia parcelamento. Ninguém comprava uma geladeira 24 vezes. Era chocante. Eu ficava, gente, como assim? Sabe? Tipo, aqui, pra quem tá no Brasil, aqui na Europa, você não financia um tênis. Você vai lá e compra o tênis à vista, né? Então, assim, a gente financia aqui carros e imóveis, mas é basicamente isso. Eu estou falando da Bélgica. Alguns países, como Portugal, Espanha, também para gerar economia, acaba dando crédito, tá bom? E aí você entra num ciclo não muito bom. Então, o que acontece? A Europa, em si, na sua maioria, treina você para ser investidor e gestor e não consumidor, ok? Aqui a verdade é que o euro, ele amplifica quem você é. Se você é desorganizado no Brasil, você vai ser desorganizado em euro, porque a questão não é o real e nem o euro, a questão é você. Se você não sabia gerir o real, não vai saber gerir o euro, fique em paz, porque é sobre você. E aqui a questão é que, como você está em um território internacional, o seu erro ele pode ter uma dimensão maior. Por quê? Porque, por exemplo, na Europa, errar financeiramente te custa muito caro, te dá problemas. Então, você precisa realmente rever a forma que você entende dinheiro na Europa. Pensa comigo, anota aqui. Atenção nisso aqui, anota isso aqui. Um investidor, ele não pensa assim, ó. Abre aspas, tem gente que fala assim: eu ganhei, então posso gastar. O investidor não pensa assim. Ele pensa assim, ó: com esse dinheiro eu posso crescer. Essa é a diferença entre o consumidor e o investidor. Qual é você? Anota aí nos comentários qual é você. Enquanto o consumidor pensa no prazer imediato, o investidor pensa no retorno futuro. Então você, como uma pessoa que está na Europa e quer investir, você tem que pensar no que você ganha no futuro. Por isso é importante você entender e pertencer ao lugar onde você decidiu estar. Tá? Por exemplo, o investidor ele gosta de falar assim: eu troco o carro, o consumidor, perdão, eu troco um carro porque eu tenho dinheiro. O investidor não faz isso. O investidor não faz isso.
Então, se você tá na Europa ganhando em euro e você ganha em euro, você não fala assim, eu vou comprar uma bolsa, cara. Não. Olha pro seu dinheiro e fala assim, como que esse dinheiro pode crescer, render, multiplicar? Entende? Porque aqui na Europa não é só também sobre empreendedorismo, é sobre você primeiro. Então, se você tem a mentalidade de multiplicar o que você tem enquanto você não é empresário, quando você se tornar empresário, você vai conseguir fazer isso com facilidade. Se você abrir uma empresa com a mentalidade de consumidor, você vai quebrar. Ah, Jaque, por quê? Porque você vai fazer exatamente isso aqui, ó, presta atenção. Vai mesmo. Se você não faz, anota aí pra você ver se você não faz. Você vai lá, você vai tirar o dinheiro da sua empresa como se fosse o seu, vai sair comprando carrinho só para exibir, vai gastar sem planejamento, você vai confundir faturamento com lucro e vai gastar o dinheiro do seu imposto no final do ano, você vai trabalhar muito e não vai crescer. É desse jeitinho que acontece. Quem tá aqui, que conhece essa realidade, já fez isso ou já viu alguém fazer isso. Porque eu vejo isso todos os dias. Quer ver? Presta atenção como eles fazem. Se você tá aí, você pode falar, eu faço isso já. Por exemplo, vocês faturam 5.000 euros, não sabe o que sobra, trabalham o mês inteiro e não tem caixa. Acham que estão crescendo, mas estão girando o dinheiro do governo e de outros. Aí você pensa assim, é dinheiro meu, não é nada, é de outras pessoas. E você sabe qual que é o problema? Porque eles ainda estão pensando como um consumidor dentro da empresa. Tipo, ele vai gastar o dinheiro. E não é sobre gastar. Não é sobre gastar. Nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que pegar dinheiro para investir, gerir e não gastar. Você precisa colocar na sua cabeça que você é um investidor de você, da sua empresa, dos seus projetos. Tá bom? Olha, coloca no seu coração, anota num papel grande. A partir de hoje, anota nos comentários, digita aí nos comentários. A partir de hoje, eu não sou mais consumidor. Eu sou um investidor de mim. Fala desse jeito. Invista em você. Invista na sua empresa. Invista nos seus projetos. Invista na sua missão. Invista no seu propósito. Porque a palavra é muito clara quando ela diz: onde os seus pés pisarem serão os seus por herança. Então, se você colocar essa mentalidade na sua cabeça, você vai entender que em novos territórios você está lá para investir, crescer, multiplicar. E quem tem a mentalidade de consumidor não faz isso. Porque se você tiver uma mentalidade de consumidor, você só vai trabalhar para pagar a conta, para sobreviver e de vez em quando lá comprar alguma coisinha cara, tá? Então vamos lá, a virada vai começar aqui agora. Já, o que você vai falar? Anota aí. Anota, gente. Pare de pensar em gastar. Comece a pensar em construir. Antes de comprar, você pensa assim, ó. Você vai pensar de jeitinho, anota. Isso vai me gerar retorno? Isso ajuda o meu crescimento? Isso me aproxima do meu objetivo? Ah, importante, tenha um objetivo, né, gente? Se não, talvez não seja o momento. Pensa desse jeitinho. Faça desse jeitinho. É aqui que vai outro ponto. E aqui vai outro ponto importante. Ah, eu gosto de fazer uma frase assim, ó. Pega o dinheirinho e fala assim, você vai aonde? Você volta quando? Quantos filhotinhos você vai trazer? Pensa desse jeito. Porque investir não é só também pensar em multiplicar dinheiro, né? Você tem que entender que você é a pessoa que vai direcionar. É você que é a pessoa que vai criar os planos e ter a saúde mental para fazer ele multiplicar. O empresário que entende isso, ele não gasta tempo. Ele investe tempo. Ele não gasta dinheiro. Ele posiciona dinheiro. E deixa eu te falar uma coisa. Muita gente aqui entende isso. Tá? Muita gente aqui começa, de fato, já chega, na verdade não é a maioria, mas existe pessoas que já chegam pensando como investidor, e são esses que vão longe, são esses que você fala assim, mas o que ele fez? Que ele parece que está aqui 5 anos, eu tô aqui há 20, parece que ele já está construindo, já tem carro, já tem empresa, está faturando não sei quantos mil euros, o que está acontecendo? Exatamente a mentalidade de investidor. Ele não mistura dinheiro, ele controla a caixa, ele sabe precificar. Outra coisa muito importante, precificação, né? Eu vou falar isso durante essa semana.
tá? Eu vou te mostrar os erros práticos dos empresários que estão quebrando e o que os empresários que estão crescendo estão fazendo. E talvez você esteja cometendo um deles agora. Amanhã eu vou te mostrar os erros práticos que um empresário não pode cometer em terras internacionais. E talvez você esteja cometendo um deles. Então não perca amanhã. Outra coisa, gente, dá aquele joinha, aquele like, notificações, manda, envia para alguém que realmente precisa ouvir isso aqui. Como eu falo, eu gosto de falar às vezes, a pessoa ainda não é empresária, mas você sabe que ela tem um talento, você sabe que ela faz algo legal, que algo que ela poderia de fato, né, tá crescendo. Então, envia esse vídeo para ela. Vamos aí repassar o conhecimento para pessoas que estão em terras internacionais, conhecimento esse que infelizmente ainda é muito escasso. Mas a Jaque tá aqui e vai dar um jeito, tá bom? Então às 7h45 da manhã, amanhã eu te espero no Café com Negócios Globais.